Olá, meus amigos, muito boa tarde. Mais uma vez quero agradecer a você, meu irmão, minha irmã, que tem dado seu like, seu dislike, que tem feito seus comentários. Muito obrigado aos 411 inscritos no meu canal. Se você ainda não se inscreveu, corra e se inscreva. Crie um canal no YouTube, faça vídeos também para a gente bater papo. Nós estamos polêmica desde a semana passada, né, ainda no final de outubro, quando o presidente Lula, né, desencastelou, né, as ideias do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a questão do déficit zero em 2024. Né? A questão não é, a essa altura do campeonato, saber se teremos ou não déficit zero, ou se vamos gastar 8%, 1%, 2% daquilo, além do que era previsto, né? Deixar um déficit. É impossível a gente tratar, primeiro porque é um assunto econômico muito complexo. Em segundo lugar, a gente tem que entender a questão política, né? O Lula optou, obviamente, pela ala política do Partido dos Trabalhadores, que é liderado pela Gleisi Hoffmann, por aqueles ministros ali da Casa Civil, e Lindenberg Farias e companhia. Eles são pessoas que eles não estão preocupados com o país, estão preocupados com eles. E a tendência do enfraquecimento do Haddad é porque o Haddad é um potencial candidato em 2026, caso o Lula não queira ser candidato, né, pela idade ou por algum motivo. Então, aquela linha política do PT, Gleisi Hoffmann, Lindenberg Farias e tantos ministros ali, a Luiz Mercadante, essa turma do José Disseu, que atua. José Disseu está nos bastidores, está silencioso, mas com certeza José Disseu está decidindo muito no PT. É uma pessoa muito poderosa, não acabou o poder de José Disseu. Então, essa ala política do partido, com certeza quebrou, né, essa questão da política econômica de Haddad. Eu não vou aqui analisar se Haddad está certo ou se está errado. Apenas fica uma suspeita se Haddad tem ou não capacidade, né, de gerenciar um cargo tão importante como o Ministério da Fazenda, quando foi desmoralizado, vamos dizer assim, pelo presidente Lula. Claro que tem pessoas do PT que vão me condenar a dizer isso, porque o Haddad está mais para os petistas, o Haddad está mais fortalecido, né, dentro do PT. Eu respeito a posição dos petistas radicais, mas ele perdeu o poder, né, porque o que vai prevalecer é a vontade política do Lula e não a vontade econômica. E não tem como você controlar as contas públicas sem que passe por um ajuste fiscal, por um ajuste dentro do orçamento, e que as contas públicas elas precisam de ser levadas a sério. E você gastar por gastar, como assim, é melhor, como Lula resolveu, reuniu-se com seus ministros e disse: gaste todo o orçamento, que obra boa, dinheiro bom é o dinheiro que está em obra, né, como ele me falou. E dinheiro para o ministro, dinheiro bom para Haddad, em linhas gerais, Lula quer dizer isso: dinheiro bom para Haddad é dinheiro no caixa, e dinheiro bom para Lula é dinheiro investido em obra. E Lula optou pelo investimento em obra. Então a gente não tem como, né, esperar nenhuma sorte dos ajustes da conta pública do ponto de vista do PT político. Talvez a área econômica do Haddad tivesse uma responsabilidade maior, o que é necessário, até porque para o Lula exigir taxa de juros baixa, como ele brigou com esse desentendimento dele, né, com o presidente do Banco Central, uma das razões para ter a taxa de juros em decadência, em queda, é o ajuste das contas públicas. E se o ano que vem nós não tivermos um superávit ou pelo menos um déficit zero, a taxa de juros aumenta. E não adianta o governo Lula achar que tudo vai resolver-se com o PAC. Primeiro que o PAC não é um programa de planejamento, é uma obra feita aleatoriamente. Tem milhares e milhares de obras paradas por esse país e que não andam, isso causa prejuízos enormes ao Brasil, ao invés de criar situações, né? É fundamental que a gente entenda que o governo precisa ter responsabilidade. O governo não pode gastar à vontade, né? Por exemplo, você vê, né, que o governo Lula, né, ele
fez lá, o ministro da Educação, lá nos primeiros governos dele, criou o ProUni, que é o FIES, né, o Fundo de Financiamento para a Educação das pessoas, jovens pobres que não tem como entrar, fazer uma prova do Enem, aí vão para uma faculdade particular, que elas nem exigem mais vestibular, você faz uma redação e diz que passou no vestibular. Por quê? Porque o governo paga as universidades e o aluno fica devendo ao governo. Como o aluno não se forma, mas não arruma emprego, aí ele fica devendo, aí tem o calote, né? Aí agora o governo deram 54 bilhões de reais, né? Para liberar 54 bilhões de reais, que foi para onde esse dinheiro todo? Foi para a mão dos empresários da educação. Então você vê, tira 54 bilhões de reais do orçamento, que podia ser bem investido na educação, para pagar para medíocres faculdades caça-diplomas, como a maioria delas, com o ProUni. A gente não estou aqui criticando o projeto de Lula, a ideia de levar a faculdade, os pobres para a faculdade é muito boa, mas acontece que não tem fiscalização, né? O Estado não tem fiscalização. Aí as faculdades fizeram medíocres ensino, contrataram professores incompetentes Aí a qualidade do ensino é péssima, o aluno sai da faculdade dizendo que é um curso superior e na verdade não entende nada. Aí não tem um mercado de trabalho para absorver, né? Então tudo isso é crise que a gente tem que viver, né? Avaliar, né? Com mais carinho, né? Você vê o Brasil, ele está, vamos dizer assim, sem rumo, tanto do lado da direita quanto do lado da esquerda. Quando o ministro da Fazenda do governo de Bolsonaro, né, dá um calote de bilhões no precatório, a sociedade, o empresário chamado mercado fica quieto. Aí quando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quer pagar, aí o banqueiro diz, não pode. Gente, essa questão a gente tem que ter responsabilidade. O precatório é um título que o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, o governo federal, quando perde uma ação na justiça, tem que pagar. Não adianta fazer o calote. O Bolsonaro disse assim, eu não vou pagar o precatório para eu sobrar dinheiro no caixa para eu gastar na campanha política. E ninguém reclamou. Paulo Guedes transformou uma dívida que em 2026, 2027 torna o país inviável. Quando o Haddad quis pagar, a sociedade se revoltou. Quer dizer, a sociedade não, né? Meia dúzia de empresários. Porque o Brasil tem uma coisa interessante que a gente precisa entender. O Brasil ele tem uma eleição, né, onde todo mundo divide a responsabilidade. Vai lá, uma eleição para o presidente da República. 51 milhões de eleitores diz que quer o governo de Lula. E 49 milhões diz que quer o governo de Bolsonaro. Mas acontece o seguinte, a vontade do povo é só na escolha, né, na escolha do governo. Quando o Lula é eleito, ele vai para Brasília, faz um gabinete de transição, só entram meia dúzia de pessoas que pensam politicamente como ele. Então, quem vai mandar no Brasil é a elite, né? O povo fica esquecido. E se o povo não tomar conhecimento dessas coisas que ocorrem, de absurdos, por exemplo, você desistir, né, de não pagar precatório, é um absurdo. Você, como Bolsonaro fez, tirou o ICMS dos estados para não subir os combustíveis, para ele dizer que ele era um bom presidente. Não, gente, tudo isso é erros do governo. Estou falando de erros do governo Bolsonaro e também vou falar do governo Lula. Quer dizer, agora o governo Lula opta, é uma opção dele, eu não estou aqui criticando se Lula está certo ou estou errado, mas Lula, quando optou por gastar, não ter o déficit, não conferir responsabilidade das contas públicas, ele disse, olha, a responsabilidade fiscal eu não quero saber, eu quero ganhar a eleição, eu quero ter dinheiro. Isso é um absurdo, porque a gente precisa o país precisa ter responsabilidade, porque quem vai pagar essa conta é o trabalhador, é o pobre, é que está na ponta do sistema, né? Para não ser ingrato, nós estamos vivendo quase pessoas com mais de 72 horas, né, sem luz em São Paulo. Gente, mas isso é o quê? É falta de Estado. O prefeito e os prefeitos de São Paulo nunca tiveram responsabilidade. Mas vamos fazer, é porque choveu demais. Sim, mas a chuva vai chover sempre. A árvore vai crescer, a árvore vai cair. Agora, é preciso ter um projeto de enterrar fios, mas não botar fios subterrâneos. É muito caro, então deixa milhares e milhares de fios pendurados e quando tem uma catástrofe como essa,
o povo de São Paulo. Olha, e fenômenos como esses vão ocorrer diversas vezes. Não adianta culpar Deus, que é o fim do mundo, é falta de responsabilidade de governo. Eles não têm responsabilidade, então eles gastam sem ter responsabilidade e deixam a conta que quem vai pagar é o pobre. Essa é uma realidade. Então essa opção de Lula de afastar, né, a questão do déficit zero em 2024 mostra a irresponsabilidade da elite brasileira. Porque o povo brasileiro não toma conhecimento das irresponsabilidades dos governantes. Você vê a empresa de São Paulo, né? A empresa de São Paulo é uma empresa, parece uma empresa privada, que privatizaram a distribuição de energia de São Paulo. Agora estão preocupados, não, porque se a empresa não fosse privada, aconteceria pior. Se nós ficamos há 72 horas, milhares de pessoas em São Paulo estão sem luz, se fosse uma empresa estatal, nós íamos ficar meses e meses. Eu me lembro que no tempo quando as telefônicas eram do Estado, você não tinha um telefone, uma linha telefônica custava $10 mil no Rio de Janeiro. Era anúncios, quem tiver tempo de pesquisar, procure anúncios em páginas de classificados de jornais, quem vendia linha telefônica, $10 mil. Quando privatizaram, hoje foi uma privatização correta, a privatização das estatais telefônicas, e que melhorou o país. A privatização, não se importa você ser a favor ou ser contra a privatização, depende de como ela é feita. A privatização feita no governo Fernando Henrique foi uma privatização bem feita. Agora, as privatizações feitas no governo Bolsonaro foram um desastre. Por quê? Porque ele não deu responsabilidade. As pessoas que adquirem, vão para o mercado, compram empresa estatal, elas vão explorar sem nenhuma fiscalização. Por quê? Porque quando Fernando Henrique criou as chamadas agências reguladoras, a Aniel, né, a organização, as agências regulam, como agência que regula a saúde, agência que regula. O que acontece? Eram agências que tinham mandatos fixos, não podiam ser demitidos. O que acontece? Mudaram tudo. As agências reguladoras agora entregaram o PTB, que comanda a saúde. Ele vai fazer alguma coisa pela saúde? A Agência Nacional de Saúde vai fazer alguma coisa em prol da saúde? Não, vai fazer para os donos dos planos de saúde. Né? A Agência de Energia vai fazer alguma coisa pelo povo? Não, vai fazer pelo dono das empresas que fazem a distribuição de energia. A agência de telefonia vai agir a favor do pobre na telefonia? Não, ele vai trabalhar a favor das empresas de telefonia, porque são indicados por eles. Esse é o problema, a falta de seriedade no Brasil, que o povo não quer tomar conhecimento, o povo não quer saber do que passa. Antônio, tu é um besta, eu não vou perder tempo, parar 12 minutos para tu vir falando besteira. Mas é a besteira que eu falo, mas eu estou dizendo como é a irresponsabilidade do governo. O governo não podia, o Lula não podia ter essa opção de optar, vamos dizer assim, essa ideia estúpida de optar por gastar sem responsabilidade. O Brasil não pode se dar o luxo de gastar quanto pode. O governo do PT tem que fazer contingenciamento orçamentário. Né? Você vê, eu estou fechando os dados aqui fechando os dados aqui, é claro que isso é muito atrasado, né? Dados de 2018, né? Que é do Tribunal de Contas da União, sobre quanto o governo gastou na Previdência, né? Qual a renúncia fiscal, ou seja, aqui são valores que entrariam para a Previdência Social, que cuida da saúde, né, da aposentadoria, enfim, né, 62 bilhões de reais em 2018. Que eu trabalho com esses números de 2018, 2019, porque são números fechados. Porque quando a conta pública do Brasil tem 5 anos de atraso, mesmo com a informatização. Quando a gente trabalha em 2018, possivelmente o Tribunal de Contas já fechou, já está encerrado esse valor, não vai mais se alterar. Isso corresponde a 4,6% do PIB. Gente, imagine, né, de cada R$100 que o governo podia arrecadar para pagar melhor a aposentadoria, para melhor o sistema do SUS, ele deixa 4,6, né? Para dizer eu não quero, para empresas que para quê? São empresários incompetentes que só gerenciam alguma coisa se tiver benesses do governo. Agora você vê quanto é que ele gasta, vamos lá, quanto é que ele gasta com saúde, né? Com saúde ele dedicou 1,77%, que é o que a gente precisa de saúde. Ele só gastou 1,77% do PIB, do Produto Interno Bruto. É uma vergonha o que o governo faz. Ele gasta pouco com o pobre.
Né? Outra coisa aqui, por exemplo, segurança pública, ele gastou 0,18% do PIB com segurança pública. Por isso que tem a violência grande. Porque ele enche os ricos, né? O Brasil é um país que deixa os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Vamos falar com a educação. Estou falando isso quanto a União investiu. Ela só investiu, de cada 100 reais que a União arrecada, ela só investiu 65 centavos. Então, a infraestrutura do país é esse caos que a gente vê. Nós não temos estrada, nós não temos hospital, nós não temos segurança pública, nós não temos nada. Agora, você vê, quanto ele renunciou? 4,6, 4,60. Então, a gente vê esse governo totalmente irresponsável, porque o povo não quer saber disso. O povo prefere dançar carnaval, pular e ir para a rua dizer Bolsonaro, Bolsonaro, Lula, Lula, Lula. Gente, não adianta a gente ter paixão. Eu não tenho ídolo na minha vida. Política, eu vou criticando, desrespeitou a Constituição, desrespeitou as leis, desrespeitou o povo, eu fico revoltado. Porque o governo não pode ser irresponsável. O governo precisa de gastar, precisa de equilibrar o orçamento. Nós gastamos por ano 340, 350 bilhões de reais que o governo deixa de arrecadar. Aí fica trabalhando com déficit. Por quê? Porque ele deixa de arrecadar 340 bilhões para tornar empresários mais ricos do que como Ike Batista da vida, que só vivia às custas do governo, né? Pedindo incentivos fiscais, né? Tanto é que ele teve problemas com a justiça lá no Rio de Janeiro, mas porque quem manda no Brasil são os ricos. Infelizmente, a gente tem que acabar com essa mentalidade. O povo precisa de entender, né? E lamentavelmente, eu lamento o presidente Lula tomar uma decisão dessa, de não querer que houvesse, né, um controle mais rigoroso das contas públicas, do orçamento. Eu acho que foi um erro. Agora, espero que a Haddad não seja apenas mais uma figura decorativa no Ministério da Fazenda, porque a política que ele vinha fazendo era uma política, no meu ponto de vista, acertada, e caberia ao PT e às forças políticas desse país dar-lhe força para que ele pudesse dar continuidade ao belo trabalho que vinha fazendo. Mas, infelizmente, o Lula optou pela área política do PT e desmoralizou de forma direta o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Olha, muito obrigado e até a próxima.